Quando surgem notícias sobre ameaças entre Estados Unidos e Irã, por exemplo, ou desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia, Israel e faixa de Gaza, a reação é quase automática. Em poucas horas, as redes sociais já estão tomadas por certezas absolutas. Especialistas improvisados aparecem com narrativas simplificadas, mas quantos de nós realmente compreendemos os acordos históricos, os interesses estratégicos, as disputas regionais envolvidas? Bom, a verdade é que guerras levam décadas para se formar, mas opiniões levam apenas minutos. Muitas dessas opiniões não se baseiam na realidade de fato e nem nas possíveis consequências dessas guerras para a sociedade e para a pessoa que está formando a opinião, mas querem apenas afirmar para se sentir bem e sentir poderoso diante das redes sociais. Mas eu vou mostrar para vocês que algumas dessas guerras estão com contextos muito mais complexos e com mais camadas que a gente imagina, que podem sim impactar a sua vida e a vida da nossa sociedade. Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, professor de Geografia. Se vocês gostam desse conteúdo, já deem um like, se inscreva no canal e bora para mais um vídeo. Bom, nós temos transformado movimentos complexos em rótulos simples, né? Deixando de entender o mundo e passamos apenas a reagir a ele. As opiniões levam minutos, às vezes, mas as guerras levam décadas para se formar, entendem? Isso a gente tem que levar em conta. Por exemplo, nós temos a guerra entre Rússia e Ucrânia. E quando nós pensamos em Rússia e Ucrânia, nós pensamos em duas figuras muito influentes, muito poderosas, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. E essas figuras às vezes vêm acompanhadas na nossa memória, na nossa cabeça, como acompanhadas de tanques, de drones, de pessoas lançando mísseis e às vezes até um cenário de RPG, um cenário de guerra de videogame. Mas a gente tem que entender também o tanto que isso está impactando a sociedade lá e que Rússia e Ucrânia, mesmo vencendo, não vão sair ilesas não. Provavelmente vão estar muito debilitadas depois dessa guerra. Por exemplo, quando falamos entre guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente também tem que pensar que a partir de 2023 tem surgido relatos, inclusive na Rússia, onde a gente vê que é um estado muito forte, que às vezes parece que vai dominar até a Europa, cenários de mulheres que se casavam rapidamente com soldados prestes a voltar ao fronte. E poucos meses depois, muitos desses homens morriam em combate, mas as esposas recebiam algumas indenizações milionárias pelo Estado. Isso ficou conhecido como o fenômeno das viúvas negras. De repente, a guerra deixou de ser apenas geopolítica, como nós vemos nas mídias, né, e na internet, e passou a ser uma guerra de economia, de sobrevivência, de estratégia social. E isso enfraquece o Estado russo. Aí você pensa assim, enfraquece o Estado russo, como assim? Além dessas indenizações, que o Estado russo não tem dinheiro infinito, muitas dessas viúvas não vão ter filhos. E a Rússia já é conhecida pela baixa taxa de natalidade, baixa taxa de filhos por mulher. E se não tiver filhos, em breve não haverá então trabalhadores adultos. E se não tiver trabalhadores adultos, a sociedade fica mais debilitada. E na Ucrânia está pior ainda, né? A Ucrânia, muitos já dizem que está se extinguindo a população, porque as mulheres não estão tendo homens para se casar e ter filhos. E a Ucrânia já tinha uma taxa de natalidade muito baixa, em torno de 1,4 filhos por mulher. E para substituir, reciclar a população, cada mulher precisa ter pelo menos 2 filhos para continuar a geração. E está tendo menos, inclusive diminuiu com a guerra. E aí vocês percebem que mesmo que haja um vencedor nessa guerra, esse vencedor vai ter prejuízos talvez irreversíveis.
tá bom? Então não é uma questão assim de a Rússia vai ganhar, vai dominar tudo, vai ficar tudo uma beleza. Não, tá? Outro caso assim que é mais complexo do que imaginamos é o caso de Israel e Palestina. Eu vejo que muitas pessoas às vezes se colocam a favor, por exemplo, de um lado. Por exemplo, se colocam a favor da Palestina. Tudo bem, existem pessoas na faixa de Gaza que estão sofrendo horrores com a guerra, sim. Mas vocês já ouviram também falar da Irmandade Muçulmana? Bom, a Irmandade Muçulmana é um grupo criado em 1928 no Egito, que ganhou corpo com alguns países patrocinando e agora domina grandes partes da Europa e até nos Estados Unidos. E esse grupo ele é conhecido por difamar o Estado de Israel, por tentar colocar a população contra esse Estado, e com essa campanha contra Israel iria perder, né, apoiadores, outros países com apoiadores, iria se ver encurralado cada vez mais para que depois, quando todos estivessem contra o Estado de Israel, ele fosse finalmente atacado e exterminado. Isso não parece muito correto, não é? Um dos países que mais patrocina esse grupo é o Catar, inclusive, que foi o país da Copa do Mundo. Olha aí como que a situação é um pouco mais delicada. Esse país Catar, que teve a Copa do Mundo, que é um país super rico e tecnológico, está influenciando um grupo que é considerado até terrorista por muitos países árabes. Muitos países árabes consideram esse grupo terrorista. Para você ter ideia do quanto que esse grupo é complicado. E esse grupo se chama Irmandade Muçulmana, ou seja, tem tudo a ver com esses países, mas eles não querem, tá? Países como a Arábia Saudita baniu esse grupo, tá bom? E esse grupo, ao longo do tempo, se tornou um movimento político e social com ramificações em países da Europa, dos Estados Unidos, e para alguns representa resistência política e identidade islâmica. Para outros, inclusive para alguns países árabes, como eu citei, é visto como ameaça à estabilidade e à ordem institucional. Esse grupo ele difama, ele cria narrativas, influencia pessoas e faz com que pessoas se virem contra a causa de Israel. Mas vamos olhar por outro lado também, agora invertendo um pouco a situação e vendo pelo outro ângulo. Israel também não é o santinho bonzinho da história. Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, afirmou recentemente que não haverá um Estado palestino independente. E isso dificulta ainda mais as negociações com outros países islâmicos, como, por exemplo, Síria, Irã, Emirados Árabes, que inclusive já teve negociações aí, mas países que são contrários a Israel, como que vão ver essas declarações de Netanyahu? Com bons olhos? Meio difícil. E ele, inclusive, avançou planos para expandir assentamentos na Cisjordânia, algo que muitos analistas veem como um impedimento para a solução de 2 estados. Então, gente, uma solução possível de 2 estados estaria sendo colocada em xeque com essas atitudes de Netanyahu. Netanyahu estaria não só falando que não vai ter Estado, como avançando com assentamentos. Isso dificulta, isso dá ainda mais gás, ainda mais material e munição para, por exemplo, o grupo da Irmandade Muçulmana que eu citei há pouco, né? E a gente vê então que há 2 lados extremos que estão se enfrentando e que muitas vezes a gente nem enxerga, a gente só toma lados, a gente apenas afirma coisas que a gente viu na internet, coisas que a gente viu nas redes sociais, na televisão e em grupos que às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, tá? E o Conselho de Segurança das Nações Unidas, inclusive, criticou Netanyahu, falando amplamente que as ações de Israel na Cisjordânia, na faixa de Gaza, em especial nas tentativas de expandir controle territorial,
estão o quê? Sendo uma operação assim inadequada para a conquista da paz na região. Então a gente vê que até o Conselho de Segurança das Nações Unidas, da ONU, né, está contra as ações de Netanyahu. E até mesmo Donald Trump chega para lá em Netanyahu e já começou um processo de abertura de paz, tá? Entre Israel e faixa de Gaza. Isso aconteceu em outubro de 2025. Então a gente vê que não um lado não está 100% certo, assim como o outro às vezes está quase 100% errado. E o que a gente vê nas redes sociais são pessoas que gostam de botar rótulos como extremistas, ou libertadores, ou ameaça, aqui é a salvação, aqui são os fascistas, aqui são os extremistas. E, infelizmente, nem sempre a gente vê informação de verdade, tá? O que a gente vê são a internet que exige lados, mas não exige conhecimento. Ela só exige que você se posicione. E que se você se posicionar sem conhecimento, você vira massa de manobra. Você não sabe para onde você está indo, tá? Os conflitos internacionais não são histórias simples, eles exigem conhecimento prévio, tá bom? Outro conflito aí que nós estamos vendo, muito importante, é entre Estados Unidos e Irã, que pode escalar para uma guerra de grandes proporções. Muito provavelmente nenhum dos lados vai conseguir vencer. Vai sair os dois lados ou destruídos economicamente, ou fisicamente, ou socialmente, tá? E muitas vezes a gente vê pessoas querendo que invada logo o Irã, até mesmo com narrativa de que o Irã tem bombas nucleares, e isso realmente me preocupa. Se o Irã tiver bombas nucleares, nós aqui, brasileiros, não estamos isentos de estarmos em ameaça. Mas a gente tem que entender também que nós estamos lidando com um país que domina um estreito. O estreito é uma porção de água que está cercada de terra, né? Onde passam navios, por exemplo. O estreito de Hormuz, que o Irã domina. E se esse estreito já está sendo fechado pelo Irã, e se esse estreito se mantiver fechado, mais de 20% do petróleo mundial não vai conseguir passar. Petróleo que vem da Arábia Saudita, do Iraque, do Catar, dos Emirados Árabes, de Bahrein, do próprio Irã, não conseguirá passar pelo estreito. E aí a gente vai ter, talvez, um aumento do preço da gasolina e de vários outros produtos. E aí, será que você aí de casa iria comemorar o aumento do preço da gasolina? Ou iria continuar falando, vai para cima mesmo, acaba com o Irã? Tudo bem que eu quero sim que o Irã pare de financiar grupos terroristas, porque o Irã financia Hamas, Hezbollah, financia vários grupos terroristas, pare de produzir todo tipo de equipamento que pode se tornar aparato militar nuclear, mas não é simples assim, tipo, vamos invadir e acabar com toda essa ameaça. Vai ter um processo que todo mundo do mundo inteiro vai sentir as consequências, sentir na pele mesmo o que está acontecendo, seja com o aumento da gasolina, seja através de vendo vídeos de guerra que às vezes trazem sim ansiedade e tristeza, seja por às vezes até alguns países sofram sim consequências dessas guerras mais diretamente, como bombardeios, como por exemplo Iraque, a Turquia, o Afeganistão, né? Migrantes vão querer migrar. Vários iranianos podem querer migrar para a Europa, trazendo mais conflito lá dentro da Europa, mais tensões entre migrantes e nativos lá na Europa, fazendo com que a Europa se enfraqueça ainda mais no seu estado, fazendo com que a Rússia ganhe ainda mais corpo para invadir estados da Europa. Migrantes podem vir para o Brasil, alguns desses podem vir sim com a intenção de trazer um terror, né? Trazer aí uma
uma ameaça para nós. Alguns podem vir para ajudar, outros não. Então, a gente não pode ficar com esse debate muito simplificado. A gente não sabe o que realmente está acontecendo. A gente tem que ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de sabedoria, um pouco menos de escolher lados e um pouco mais de entender como se está se construindo esse contexto todo. Por isso que é importante, por exemplo, a gente ter um professor ou a gente pesquisar em fontes diversas para a gente entender. Movimentos ideológicos têm impacto porque organizam pessoas, constroem narrativas e influenciam até governos. Mas a gente precisa compreender que isso exige também um estudo histórico, contexto regional e análise geopolítica. Mesmo assim, nas redes sociais, tudo vira simplificação. E é aí que mora o perigo. Às vezes nós estamos sendo usados como massa de manobra para favorecer grupos que não vão sentir os efeitos das suas ações de guerra, mas nós que ajudamos esses grupos apoiando, vamos. E nós nem estamos sabendo disso, tá? Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, deem um like, se inscrevam. Muito obrigado pela atenção até aqui e até um próximo vídeo.